Deus me deu uma revelação em sonho, dizendo que eu iria ser mãe. E esse vídeo é justamente para você que tem o sonho de ser mãe e já pediu a Deus tantas vezes, né, por um filho e até hoje não foi atendida. Esse é um vídeo de testemunho, né, para você que almeja ser mãe. Em 2012 eu cheguei a fazer um vestibular e, né, prestei o vestibular em 2012 e em 2013 eu comecei a faculdade. E eu ainda tinha muito sonho de ser mãe e tive algumas tentativas até o ano de 2014. Quando eu cheguei no ano de 2014, eu desisti do sonho de ser mãe porque parecia que era um sonho que não era pra mim, né? Parecia que eu não ia conseguir realizar aquele sonho porque eu tive muitas tentativas frustradas. Então, em 2014, eu resolvi que eu não queria mais ser mãe. Foi que, eu não me lembro se 2015 ou 2016, eu tive um sonho. E nesse sonho, Deus me revelou que eu iria ser mãe, né? Eu me lembro que no sonho, e por mais que já faz muitos anos que eu sonhei, mas eu me recordo muito bem do sonho. E no sonho, Deus me mostrava eu na maca, né, naquela maca da cesariana, os meus braços abertos, aquele pano azul na frente, e tinha um homem do meu lado. E eu até pensei assim, nossa, será que esse é o meu marido? Né? No meu pensamento eu fiquei pensando, será que aquele homem que apareceu no meu sonho seria o meu esposo? E Deus me mostrou perfeitamente que eu teria um filho e que o nascimento desse filho seria por cesariana. Então, eu só não recordo se foi 2015 ou 2016, mas Deus me deu essa revelação. E eu me lembro que no sonho eu olhava muito fixamente para esse homem e esse homem olhava muito fixamente para mim. E sabe quando alguém fala contigo sem mexer a boca? Esse homem olhava para mim e dizia, vai dar tudo certo, sabe? Vai ficar tudo bem. E aquele sonho mexeu muito comigo e eu fiquei pensando, eu digo, poxa, Deus vai me dar um filho, não sei quando, não sei como, né, porque em 2015 eu já era convertida, eu entrei para a igreja em 2014, então eu já era convertida, não tinha tanto conhecimento quanto hoje eu conheço um pouco mais da palavra, mas eu ficava pensando, poxa, eu ainda não sou casada, onde que vai vir esse filho? E talvez você vá perguntar assim, ó, poxa, Deus te prometeu um filho, sendo que tu não era casada, ou Deus permitiu que tu tivesse um filho mesmo não sendo casada. E eu não sei quais são os, né, o propósito de Deus no sentido de ele permitiu, né? Ele permitiu que eu tivesse esse filho. Só que, obviamente, eu acredito que quando eu comecei a ter um envolvimento com o pai do meu filho, eu acredito que naquele momento a gente podia sim ter tido uma relação mais saudável, né? Eu acabei não tendo um relacionamento de fato com ele, porque eu conheci ele dentro da igreja, só que ele já não estava mais congregando. E ele dizia muito pra mim que ele não pretendia mais voltar para a igreja. Então aquilo abalou muito o meu emocional e eu pensei assim, poxa, eu não posso, né? Eu preciso de alguém que queira caminhar junto comigo, né? E eu não digo nem no sentido de fazer a obra, porque sim, eu quero fazer a obra de Deus, mas eu preciso de alguém que caminhe junto comigo. Eu não preciso de um homem que fique em casa e eu vá pro culto, volto do culto e digamos que ele faça a janta. Não, eu quero que um homem vá comigo para os cultos. Eu quero que esse homem vá prestar um culto a Deus comigo junto lá na igreja, que esse homem preste um culto a Deus comigo dentro de casa, que ele seja um homem valoroso. Então eu sempre pensei muito a respeito disso. E quando o pai do meu filho falou que ele não pretendia voltar a congregar, eu acabei me afastando. Só que quando em 2017 eu trabalhava num local e... Quer sentar no meu colo? Então senta aqui no meu colo. E eu não me recordo, e em 2017 um local onde eu trabalhava, uma paciente pegou e falou assim, a minha cachorrinha teve 2 cachorrinhos, e me mostrou a foto dos cachorrinhos, eu fiquei encantada com os cachorrinhos. E eu disse pra ela, se a senhora quiser me dar um cachorrinho, eu aceito de bom grado, né? E quando ela me mostrou a fotinho assim, eu olhei assim, nossa, é o meu filhão, né? Eu já tinha uma cachorra boxer, e esse cachorro era um bulldog campeiro. E eu sempre gostei de cachorros de porte grande, né?
E eu falei, disse assim, bah, vou pegar esse cachorro e o nome do cachorro vai ser Josué. E eu fiquei pensando, mas Josué é um nome muito forte. É muito forte para um cachorro. E aí eu comecei a pensar, que nome que eu vou dar para esse cachorro? E foi onde eu me liguei, que antes de Oséias, né, no caso, lá na história de Moisés, né, Moisés teve o sucessor dele que foi Josué. Só que antes de ele se chamar Josué, o nome dele era Oséias. Então, quando houve, né, esse compromisso de Oséias com o povo, né, Deus falou com Moisés e disse, você vai mudar o nome de Oséias para Josué. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o nome do meu cachorro como Oséias e disse, lá em 2017. Em 2017 eu disse, ele vai se chamar Oséias. Só que quando eu tiver o meu filho vai se chamar Josué. Porque eu já sabia da promessa que Deus tinha me revelado por sonho. E foi depois que em 2018 eu conheci o pai do meu filho. A gente só se cumprimentava, só a gente não conversava. E em 2020, 2 anos depois, a gente veio a se relacionar. E daí dessa relação, né, eu engravidei do Josué. E quando eu engravidei, eu fiquei pensando, eu digo, poxa, né, pode ser um menino, pode ser uma menina. E quando eu fiz a ecografia, que eu vi que realmente era um menino, eu pensei, é o Josué, sabe? Só me veio aquela coisa assim na mente, assim, ó, é o teu Josué, é a tua promessa, sabe? E eu fiquei pensando assim, eu digo, nossa, totalmente fora, né? Porque Deus, né? O mandamento de Deus é que a gente venha a se casar e do casamento a gente constitui uma família. Só que a minha família, né? No caso, a minha família é o Josué, né? A minha família foi gerada de uma maneira contrária ao que Deus manda, né? Ao que Deus nos orienta. Só que mesmo assim, um filho mesmo assim, um filho é uma herança do Senhor, né? Um filho é uma bênção, mesmo que ele tenha sido gerado fora de um casamento. Um filho jamais vai ser uma maldição na vida de ninguém. Um filho sempre é bênção. E quando chegou no dia do parto do Josué, que fizeram, né, a indução, eu tive a diabetes gestacional e aí fizemos a indução. E na indução começou às 8 horas da manhã, a gente começou, eu tive quase 24 horas de trabalho de parto. E a gente começou na quinta-feira a indução, às 8 da manhã eles começaram a colocar o primeiro comprimido, né, na vagina. E simplesmente fiz todo o trabalho de parto, né, a indução do trabalho de parto, para ser parto normal, mas não foi. Para chegar lá na sexta-feira, né, eu entrei na quinta-feira e na sexta-feira de manhã os médicos viram que o Josué tinha entrado em sofrimento fetal, que os batimentos dele já estavam fracos. Eu não sei nem se quando fizeram o último MAP se já tinha batimento, se ele já não tinha parado e por isso fizeram a cesárea de emergência. Porque foi muito rápido. Te amo. Então eles só chegaram assim pra mim, nós vamos fazer uma cesariana de emergência e tu chama teus familiares. Só deu tempo de eu pegar o telefone e chamar a minha irmã, né? E aí ela chegou. Quando ela chegou, eu já estava na sala. Eu já estava com o pano, eu já estava com tudo pronto. E já estavam já me abrindo. Eles já estavam já fazendo todo o corte para fazer a cesárea. Já tinha tomado a injeção, a anestesia. Então, ela chegou e aí a médica disse assim pra ela, tu fica, o pano tava aqui e ela sentou aqui do meu lado e a médica disse assim pra ela, tu fica sentada do lado dela, não pode olhar pra cá. Porque, claro, eles já sabiam que a criança não tava bem, né? E hoje, muitas vezes eu penso a respeito do meu parto e eu me lembro, sabe, daquele sonho que eu tive e, no caso, Jesus, né, o homem que estava no meu sonho não era o pai do meu filho, que nem se parece, né, mas o homem que estava no meu sonho estava do meu lado direito e olhava para mim fixamente e dizia, né, para mim, mesmo com a boca fechada, ele dizia, não te preocupa, vai dar tudo certo, tá sob controle. Tá bom. E a minha irmã ficou do meu lado esquerdo o tempo inteiro. E quando
o corte terminou e eu vi que retiraram o Josué e eu ouvi o silêncio, eu fiquei pensando assim, Senhor, eu não acredito, né? Eu pensando comigo, orando, né? Eu disse para Deus assim, eu não acredito que o Senhor me fez gestar, me fez chegar até aqui para sair com meu filho dentro de um caixão. Eu não creio que essa seja a tua promessa. E ali eu orei, eu disse para Deus assim, traz vida pro meu filho, né? Eu preciso ouvir o choro dele. E eu não sei quanto tempo isso durou. Eu não faço ideia de quanto tempo durou a manobra de reanimação do Josué. Talvez tenha sido 1 minuto só, mas foi o minuto mais longo da minha vida. Simplesmente o Josué chorou, né? E aí depois a minha irmã pôde se levantar e pôde ir junto lá com a pediatra para eles preparar o Josué, limpar, fazer toda aquela... fazer todas as manobras com ele, de higienizar, enfim, para poder trazer para eu conhecer, né? E aí, eu não sei se era enfermeira, se era técnica, quem era, que veio e trouxe ele assim pra mim. Eu tava deitada e ela veio do meu lado assim, e ele tava virado em bochecha, super inchado, né? E ele virou os olhinhos dele pra mim, assim. E eu jamais vou me esquecer, eu infelizmente não tenho fotos, né? A minha irmã, o telefone dela era bem ultrapassado. O meu telefone estava dentro da bolsa, ela não pegou, ela ficou tensa também, a gente chorou juntas na hora do parto, porque eu fiquei muito nervosa, porque eu não ouvia o choro do Josué. A minha irmã percebeu que tinha algo de muito errado, mas Deus prometeu para mim que me daria um filho, sabe? E tem muitas promessas que Deus já me revelou por sonho, e teve um sonho que ele não se realizou ainda. Tá, José, deixa eu gravar. Tá bom. Teve uma revelação que Deus me deu que ainda não se concretizou. Quando concretizar, eu volto aqui e vou contar pra vocês, porque eu sei que vai se realizar, né? É promessa de Deus. Mas nessa promessa eu via um pertence do Josué. Então é uma promessa que já é, né, após o nascimento do Josué. Não é uma promessa que era para ter acontecido antes. É uma promessa para agora, para os dias atuais. E eu fico feliz, porque mesmo sem merecer, mesmo a gente fazendo tanta coisa errada, mesmo, né? Mesmo assim, Deus continua me dando revelações por sonhos. E o cuidado de Deus comigo, com meu filho, é mágico, sabe? Mágico no sentido, assim, de que... Nossa! Então hoje eu quero compartilhar com vocês isso, né? Deus me deu uma promessa em sonho, Deus me revelou em sonho e se concretizou esse sonho, né? Essa revelação que Ele me deu. Então, se em algum momento Deus te revelou por sonho ou até através de algum profeta e não aconteceu ainda, aguarda, espera no Senhor que logo, logo a tua promessa vai estar nos teus braços.